A rebeldia provoca a ira. Ninguém gosta de lidar com pessoas rebeldes. Elas são intragáveis, são arrogantes, são insolentes, não têm pudor, não têm temor, não fazem o mínimo que seja em favor da obediência e ainda exigem respeito. A realidade é que o rebelde provoca ira e chama para si o castigo. Eu peço ao Senhor que Ele repreenda toda a rebeldia de hoje em dia, porque senão todos nós sofreremos as consequências. A rebeldia é como se fosse uma praga, uma peste, um incêndio em uma floresta. Ela se alastra, ela é contagiosa, por isso esteja atento, vigie para não deixar nenhum comportamento rebelde em seu coração. É sobre isso que vamos falar em nossa devocional de hoje. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. Todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos lendo a palavra e orando ao Senhor. Então vamos lá. A devocional de hoje terá o tema do seguinte: a rebeldia provoca a ira. O texto bíblico é um pouquinho longo, mas preste atenção nele. Olha, Isaías, começamos o livro de Isaías hoje, capítulo 1, versículos 11 ao 15. Olha o que diz a palavra. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusessem os pés nos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Meu Deus, que palavra forte, né, irmãos? Queridos, hoje nós começamos em um novo livro nas nossas devocionais. É o livro do profeta Isaías. Preste atenção nesse contexto. Os livros proféticos na Bíblia ocupam um lugar importantíssimo na palavra do Senhor. Os profetas eram homens escolhidos pelo Senhor para levarem sua mensagem ao povo que sempre andava em rebeldia. Deus enviava esses homens para alertar os seus filhos que o castigo estava para vir se eles não parassem sua rebeldia. Mas o que acontecia? O povo sempre desprezava a voz dos profetas e até chegavam a persegui-los e às vezes até a matá-los. E o resultado era o castigo, assim como foi neste livro do profeta Isaías. Ele foi um profeta que exerceu seu ministério nos territórios de Judá, na parte sul de Israel, porque Israel estava dividido, o reino do norte e o reino do sul. Isaías estava ali em Judá, onde a capital era Jerusalém. Ele era um profeta que tinha acesso aos reis daquela época. Ele frequentava o palácio real e tinha trânsito livre entre os poderosos daquela época. Deus revelou a Isaías como estava a condição espiritual do seu povo, e não era nada boa essa condição. Tudo que o povo estava fazendo para o Senhor, Deus estava desprezando. Deus não queria suas ofertas, os seus cultos. Deus não queria nem que eles comparecessem nos átrios da adoração. Deus não queria saber das suas orações. Diz a palavra que ele virava o rosto diante daqueles pedidos hipócritas, diante daquela religião falsa e de fachada que eles estavam apresentando ao Senhor. Diante de Deus, eles eram uma coisa, mas não cuidavam da parte social do seu povo, não cuidavam da justiça social. Havia órfãos necessitados, viúvas sem o devido apoio. O povo estava apenas ligado em suas festanças religiosas e em cerimoniais vazios. Por isso, o Senhor estava irado, furioso
com esses filhos que desprezavam seus mandamentos e suas leis. A profecia de Isaías era que o Senhor viria para castigar o seu povo, e como de fato veio, e muitos foram consumidos pela espada, cidades foram devastadas, o país caiu em ruína, tudo por conta dessa rebeldia do povo em não ouvir e nem cumprir as ordens do Senhor. Vale lembrar que Deus é tão justo como é misericordioso. Quando ele mesmo, através dos lábios de seu profeta, repreendia o povo e anunciava o castigo que haveria de vir, ele mesmo já falava em como haveria de prover o perdão para todos aqueles que se achegassem a ele depois do castigo, que tivessem realmente se arrependido. Deus sabia que depois do castigo, muitos haveriam de se quebrantar e iriam se voltar para ele. Então, não podemos ver apenas a ira de Deus, temos que saber que o erro veio do povo. Eles foram alertados, mas desprezaram. Então o que veio foi o juízo, mas junto com o juízo sempre teve a oportunidade do arrependimento do povo e do perdão que Deus sempre está disposto a dar. Deus nunca deixou de oferecer uma nova vida e o perdão aos que estão no erro. Só que por ser justo, ele vai executar o juízo àqueles que não obedecerem suas ordens. Com isso, nós devemos estar atentos para não falharmos em obedecer ao que Deus tem nos falado. Eu e você já aprendemos muito da palavra do Senhor. O que nos falta é andarmos conforme Ele já nos ensinou, fazermos o possível para não desprezarmos suas ordens, seus princípios e seus mandamentos. Senão, o que vai nos restar é juízo e castigo. Hoje, infelizmente, temos visto uma geração rebelde, que não se cansa de aborrecer ao coração do nosso Deus e ainda se acham filhos e bem religiosos, achando que Deus vai aceitar, que Deus é bonzinho, que Deus é amor somente. Por isso, todos nós precisamos tomar cuidado para essa doença da rebeldia não nos afetar. Precisamos estar em comunhão com o Senhor, ter uma religião verdadeira, abençoar as pessoas, cuidar dos menos favorecidos, ser uma bênção nas mãos do Senhor, ficarmos atentos aos verdadeiros profetas e andarmos conforme a justiça de Deus. Eu tenho certeza que isso vai nos aliviar de muitos problemas. Não deixe nada de rebeldia em sua vida. Repreenda, recuse, renegue todo comportamento e pensamento de rebeldia. Seja com Deus, seja com seus pais, seja com seus líderes ou chefes no trabalho. Rebelde é o diabo. Rebeldia vem do maligno que desde o início foi rebelde e pagou um preço muito caro, por isso, assim sendo expulso da presença do Senhor, assim como foi Adão e Eva que consentiram em assimilar essa rebeldia do maligno. Amém, irmãos? Que Deus nos livre de toda ira e nos dê o seu perdão, a sua graça e a sua misericórdia. Mas não vamos abusar desse amor e dessa bondade de Deus, senão o que vai restar é juízo para nós. Eu quero orar com você diante dessa palavra de exortação, uma palavra muito forte, mas uma palavra que mexe conosco, né, irmãos? E depois nós vamos colocar as nossas petições diante da presença de Deus na nossa comunidade de oração e fé. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus te agradecemos por essa manhã tão maravilhosa que o Senhor nos concede para juntos, ó Deus, glorificarmos e bendizermos o teu santo nome. Pedimos ao Senhor perdão por todo e qualquer comportamento de rebeldia no nosso coração. Queremos paz, queremos alegria, queremos a bênção do Senhor sobre nós. Perdoa, Pai, as nossas atitudes, as nossas palavras, às vezes as nossas fraquezas em não corresponder com aquilo que já aprendemos. Aqui o profeta Isaías exortou o povo a se voltar a ti, porque o Senhor estava desprezando tudo que eles estavam fazendo em termos de religião, porque era uma religião vazia. Eles não se preocupavam com os irmãos, eles não se preocupavam com os outros, fingiam ser religiosos, estar te agradando, mas, ó Deus, na realidade estavam pisando e se aproveitando das pessoas. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos livre disso e nos ajude a praticar a verdade,
a praticar a verdadeira religião. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Não queremos provocar ira no Senhor, mas queremos sim provocar alegria, amor, ó Deus, nos teus olhos, na tua mente, no teu coração. Em nome de Jesus, olhe por nós e nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. E agora, Pai, nós pedimos ao Senhor, escuta o nosso clamor e as nossas orações, que fazemos aqui na nossa comunidade de fé e oração todos os dias. Oramos pelos enfermos, por aqueles que estão endividados, atormentados, quem sabe desempregados, aqueles que estão em solidão, Pai, ou Senhor, passando pelo vale da sombra da morte, enfrentando gigantes, enfrentando muralhas, enfrentando obstáculos terríveis que, ó Deus, não tem conseguido superar, mas o Senhor é Deus para nos ajudar. Estenda a sua mão e nos ajude e nos fortaleça, meu Pai, para que a gente possa, em nome de Jesus, Pai, ouvir a sua voz, engrandecer o seu nome, meu Pai, e buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Chegará um dia que vai ficar difícil isso, mas enquanto isso, Pai, nós estamos te buscando. Olhe por nós, Pai, corrija-nos no meio da caminhada, não nos deixe cair nas tentações deste mundo, livra-nos de todo o mal, de todos os perigos, meu Deus, de todos os enganos, de toda a rebeldia do inferno contra nós, em nome de Jesus. Tudo isso que quer fazer parte da nossa vida, que nós não sejamos influenciados pelos rebeldes, mas nós vejamos como exemplo aqueles que são bons, aqueles que são obedientes, meu Pai. No nome de Jesus, seja com os meus irmãos que estão aflitos, quem sabe com problemas de transtorno de ansiedade, depressão, opressão, estão tristes, amargurados, meu Pai, decepcionados com a vida, essa pessoa que foi traída, em nome de Jesus, que o Senhor possa guardar o coração do teu filho, trazer a alegria de volta, a paz no coração deste servo e dessa serva. Paizinho querido, assim nós oramos, profetizamos um dia de bênção, um dia debaixo da sua graça, do seu amor e da sua bondade. Profetizamos paz sobre a nossa casa, a nossa família, sobre a vida desse jovem, dessa criança, desse idoso, desse casal, em nome de Jesus, Pai. Que a paz do Senhor seja no nosso coração e nunca venha faltar o temor, a obediência a Ti, ó Deus Pai, porque o Senhor é quem nos ama, o Senhor é quem nos criou e nós devemos esse temor e essa obediência a Ti. Assim oramos, te agradecendo por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, meus irmãos, obrigado pela sua companhia. Amanhã, se Deus assim permitir, às 6 horas da manhã estaremos juntos. Olha, não esquece de compartilhar essa mensagem não, vai ajudar alguém, tenha certeza disso. É uma mensagem exortativa, uma mensagem para o povo do Senhor se voltar para Ele e não cairmos em castigo, tá bom? Curta, se inscreva aí nos nossos canais também. Um grande abraço, Deus abençoe você, até amanhã, se Deus assim permitir. Eu desejo a todos vocês, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.